Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 91. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 18 minutos da manhã de sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Sim, segue tarifado, professor Bagdadi. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos falar um pouco sobre o ambiente econômico internacional, dinâmica de investimentos. Esse é o Petit Invest, o espaço para esse tipo de reflexão do Petit Jornal toda sexta-feira. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse Petit Invest, fechando agora a semana toda, né, Daniel? Tivemos ontem o último bate-papo, agora o último episódio do Petit Jornal na semana, exatamente para falar sobre economia, né, para falar tudo que movimenta a economia, os negócios ao longo dessa semana, né? Algumas reflexões são importantes para a gente nesse sentido. E, Daniel Souza, é uma decisão econômica também você comprar bons produtos mais barato, né? E aí, que oportunidade que a gente tem ao longo desse mês agora com a Insider Store. Então tá querendo refazer o seu guarda-roupa, ou melhorar o seu guarda-roupa com peças que sejam versáteis, né? Peças que você possa utilizar tanto para trabalhar quanto para curtir o fim de semana, para descansar, para ir para praia, para ir para academia, tá elegante, dá de presente. A Insider Store tem tudo o que você precisa. E aí, Daniel, o cupom do Petit Jornal, que a gente sabe que sempre deu desconto, continua dando desconto, mas dá um desconto ainda maior se for a sua primeira compra. E aí eu quero deixar um outro alerta aqui. Ao longo desse período agora, a gente tem a Black Friday, né? O período aí da Black Friday, e que oferece descontos de até 50% na loja da Insider Store utilizando o cupom, né? Você clica no link que está na descrição desse episódio e você ainda tem a possibilidade de entrar no canal de WhatsApp da Insider. E aí, você entrando nesse canal de WhatsApp, só para Black Friday, você recebe em tempo real os descontos que aparecem por lá. Não perde não, acessa o link que está na descrição desse episódio. Daniel Souza, a gente tem uma batalha jurídica nesse momento em torno das tarifas de Donald Trump. Donald Trump começou a aplicar as tarifas, dizendo que era questão de segurança nacional, que tinha que se proteger. Afinal de contas, países como Lesoto, como Vietnã, são muito ameaçadores para os Estados Unidos e era importante ter tarifas. E tá lá na Suprema Corte, e a gente falou sobre isso essa semana. Como você disse, a expressão que você utilizou é que esse julgamento não vai ser um passeio no parque. Existe uma chance, né, de Donald Trump sofrer algum tipo de revés. Como é que ele tem lidado com isso, Daniel? Pois é, Tanguy, sim, existe uma chance que não é pequena de Donald Trump sofrer um revés, ou seja, a Suprema Corte dizer, olha, você não pode aplicar as tarifas dessa maneira, você não pode aplicar as tarifas sem autorização do Congresso. É claro que os Estados Unidos podem aumentar tarifas, mas não pode fazer isso de maneira unilateral. Afinal, o Trump está utilizando legislações que têm caráter emergencial. E o que a Suprema Corte pode interpretar é que, olha, não tem nenhuma emergência nesse caso e, consequentemente, você não pode utilizar esse tipo de mecanismo legal para majorar tarifas. O Trump tem dado sinais de que está preocupado, tem dado sinais de que, olha, pode ser que realmente nós sejamos derrotados na Suprema Corte. Ele já começou, inclusive, a falar sobre a possibilidade de um plano B. E é muito interessante, Tanguy, observar que nesse plano B não existe a possibilidade de recuo. Ou seja, o Donald Trump considera que as tarifas são super importantes do ponto de vista arrecadatório e considera que as tarifas são super importantes do ponto de vista também de proteção da indústria americana, de reshoring, ou seja, de internalização de segmentos produtivos que deixaram os Estados Unidos e foram para outros países. Isso é importante, inclusive, para toda a imagem que ele quer projetar, a imagem de alguém que defende o operário americano, que defende realmente quem trabalha nos Estados Unidos, particularmente um operário que se viu bastante empobrecido pela globalização, se viu bastante empobrecido pelo deslocamento de indústrias dos Estados Unidos para outros países. Por onde
Para onde vai Donald Trump diante de um cenário como esse? O cenário mais provável, claro que isso ainda não está definido, seria pegar o que nós estamos vendo agora na Suprema Corte e reforçar. Ou seja, o que está sendo discutido na Suprema Corte são as tarifas recíprocas, são as tarifas punitivas e são as tarifas ligadas ao fentanil. Mas não estão sendo discutidas tarifas relacionadas a práticas comerciais desleais, salvaguardas, etc., além de outros mecanismos que existem no arcabouço legal americano. Portanto, o cenário mais provável seria o Donald Trump voltar à carga com tarifas, utilizando outros mecanismos legais que seriam menos facilmente derrubados pela Suprema Corte. Mas voltar com as tarifas parece estar fora, não voltar com as tarifas parece estar fora de questão. E, aliás, a gente sabe como é que isso funciona, né, Daniel? A gente sempre fala, né, que o Donald Trump está no poder há relativamente pouco tempo, mas o fato é que ele assumiu no dia 20 de janeiro, a gente está agora na primeira semana de novembro, e ele vem empurrando essas tarifas que são claramente ilegais, a justificativa não para de pé. E ele conseguiu muitos meses de tarifas. Então, a sensação que passa é de que as instituições elas agem, mas elas demoram para agir. Há um respeito muito grande à figura do presidente, né? Um presidente que, nos Estados Unidos, é tradicionalmente muito forte. Então, ele vai, de fato, alargando os seus poderes, né? Ele vai encontrando novos argumentos e dificilmente o judiciário, dificilmente a Suprema Corte, ainda mais com essa composição atual da Suprema Corte dos Estados Unidos, vai impedir o nascedouro, né? Então ele tem um certo tempo para implementar as tarifas, elas já começam a gerar efeitos, você já começa a ter todo mundo fazendo cálculo de como é que fica a economia com essas tarifas, até que você tenha um julgamento que eventualmente possa derrubar uma parte dessas tarifas. Mas é muito difícil imaginar uma decisão mais dura da Suprema Corte e que proíba todos os tipos de tarifas que sejam flagrantemente ilegais. Essas brechas elas sempre vão acontecendo e, aliás, Donald Trump fez a carreira política dele, que é relativamente recente, aliás, baseado nisso, né, Daniel? Num certo alargamento das suas possibilidades, ele vai testando o limite, ele força um pouquinho para um lado, não deu certo, ele vai tentar um argumento para outro, ele joga na imprensa para ver como é que a população responde, como é que os agentes políticos respondem. Então, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, você tem a impressão de que é isso que ele vai fazer mais uma vez. A sinalização é essa, Tanguy, que ele vai utilizar mais ou menos a mesma estratégia. Eu não posso adotar tarifas recíprocas, tarifas punitivas ou tarifas ligadas ao fentanil. Não tem problema, eu mudo de nome. Eu chamo de tarifa relacionada a práticas desleais, eu chamo de salvaguarda, eu vou arrumar uma outra justificativa jurídica para retomar as tarifas e até a Suprema Corte, quem sabe, eventualmente julgar isso de novo, eu já mantive as tarifas por mais um ano e meio, e aí a Suprema Corte eventualmente vai permitir algumas das tarifas novas que eu coloquei, não vai permitir algumas outras, aí eu volto à carga. Eu vou continuar praticando as tarifas e vou manter essa estratégia que me parece super importante, porque eu preciso arrecadar e eu preciso realmente proteger a indústria americana para trazer uma estratégia de internalização. Agora, a pergunta que fica, Tanguy, talvez você possa elucidar, é por que o Trump não leva para o Congresso? Talvez o Congresso apoiasse ou não, né? Mas poderia ter aí algum tipo de discussão política nesse sentido e caso o Congresso apoiasse, você estaria pacificado do ponto de vista jurídico. Olha, Daniel, o clima no Congresso para tarifas não é bom. Na verdade, ele nunca foi muito bom. E ele vai se tornando cada vez pior com o tempo. Se a gente for pegar a composição do Congresso, por exemplo, pegar a Câmara, né, a House of Representatives, né, então o que seria a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, a gente vai encontrar, grosso modo, tá, Daniel? Claro que os republicanos têm uma ligeira maioria ali, mas a gente tem basicamente uma metade de democratas que são contra as tarifas. São contra as tarifas por vários motivos, porque é o Trump que está fazendo, porque eles estão na oposição, porque eles acham que as tarifas são abusivas. E só para deixar claro, os democratas eles não são contra as tarifas sempre. Normalmente eles são favoráveis a um pouco mais de tarifa, mas eles consideram que é abusivo, porque é abusivo mesmo. Então há uma preocupação com a posição dos Estados Unidos no mundo quando você força tarifas elevadas demais e os problemas que isso possa trazer. E claro, essa é uma super bandeira do Trump, então eles se posicionam contra. Parece que essa parte é tranquila da gente imaginar por que os democratas se posicionam dessa forma. Agora, mesmo no campo republicano,
a questão das tarifas ela gera alguns incômodos. Entre os republicanos, você tem, claro, a ala trumpista raiz, que é uma ala grande hoje e que apoia as tarifas. Olha, o Trump falou, é importante e tal, tem um certo nacionalismo dos republicanos, mas é importante notar que essa posição dos republicanos favoráveis a tarifas, ela é uma posição que não dá para dizer que ela é nova, né? Porque sempre houve esse pensamento, o pensamento mais nacionalista, mas durante muito tempo não era o pensamento majoritário no Partido Republicano. Então há no Partido Republicano, lá na Câmara dos Deputados, uma ala mais tradicional, que é a ala que considera que a tradição republicana mais recente é a tradição do Reagan. É a tradição lá da década de 80, da abertura, nós temos que ter mercados abertos, mercados integrados. Então o ponto é, mesmo entre a ala republicana, que tem maioria na Câmara, você não consegue convencer todos os republicanos de que as tarifas são uma ótima ideia. E um ponto importante é que a escala importa, Daniel. Ou seja, a gente não está falando sobre uma tarifa de mais 4%. Você vai falar assim, vamos aumentar as tarifas em 4%. Vá lá. Eu acho que isso passaria, inclusive, com os democratas. Os democratas, eventualmente, falam assim, 4% acho que, ok, vai proteger os trabalhadores americanos e tal. Só que quando você coloca uma sobretaxa mínima de 10%, já é muita coisa. Quando você coloca para além da sobretaxa mínima de 10%, tarifas de 25%, 30%, 10%, 12%, ou no caso do Brasil, 40%, isso não passa pelos democratas e não passa por uma parte dos republicanos também. Então, o Trump sabe que levar essa discussão para o Congresso é um tiro no pé. Vai ser uma discussão longa e que vai trazer dificuldade. E aí, Daniel, a gente está falando sobre os três poderes, né? O executivo, que é quem está propondo. No legislativo, você vai ter muita dificuldade de aprovar. E no judiciário, que é nesse ponto que ele está pegando, ele sabe que a Câmara, que a Suprema Corte nos Estados Unidos tende a não barrar ações do presidente. Quero lembrar que a gente teve uma experiência recente aqui no Brasil, que foi a Suprema Corte, né, o STF, durante a pandemia, travando ações do governo por uma clara oposição, por considerar que havia ilegalidade no combate à pandemia. Isso é muito difícil acontecer nos Estados Unidos. Historicamente, a gente vê uma Suprema Corte que não interfere nas políticas do presidente, mesmo que haja percepção de que há ilegalidade, Daniel. É interessante esse aspecto que você está colocando, Tanguy, até porque quando a gente viu recentemente o Donald Trump profundamente irritado com uma propaganda que foi vinculada pelo governo se não me engano, de Ottawa, fazendo referência justamente a uma fala do Ronald Reagan, ele ficou muito irritado porque isso na prática infla o grupo dentro do Partido Republicano que é contrário ao trumpismo, que é o grupo dentro do Partido Republicano que é mais tradicional, que é ligado à tradição do Reagan, é ligado à tradição do livre comércio. Quer dizer, quando você publica uma propaganda como aquela, isso na prática expõe uma enorme contradição do próprio Partido Republicano, da história do Partido Republicano em relação ao que o Trump representa. É sempre importante registrar, Tanguy, eu acho que essa é uma conclusão importante de ser pontuada, que os Estados Unidos não voltarão a praticar a liberdade comercial que eles praticavam até bem pouco tempo atrás. Isso não vai acontecer. Seja com a eleição de um novo trumpista a partir de 2028, seja com a volta dos democratas ao poder, o novo normal é os Estados Unidos protecionista. A gente não sabe exatamente a intensidade, a gente não sabe qual a estratégia desse protecionismo, mas o protecionismo veio para ficar de maneira alargada, alongada nos Estados Unidos. Esse me parece um ponto super importante de ser pontuado. Quer dizer, a discussão está sendo em relação à forma, a relação à intensidade, mas de ser protecionista em si, aparentemente você não tem vozes relevantes nos Estados Unidos que sejam fortemente contrárias a isso. Só uma correção, Daniel, a gente falou Ottawa, né? E aí o K Duarte aqui no chat do YouTube lembrou a gente que foi de Ontário, tá? O governo da província de Ontário. Então agradeço aí, está feita a correção, não foi Ottawa, foi Ontário. Agora, Daniel, a pessoa quer livre comércio, quer comprar produtos mais baratos e tal,
Inside the Store, tá? Inside the Store esse mês agora tá dando um show, Daniel, quando a gente fala ali sobre os descontos, né? Utiliza o cupom, né? O link tá na descrição desse episódio, tá lá o cupom do Petit Jornal. Você pode ganhar até 50% de desconto e não deixe de entrar também no grupo de WhatsApp, né? No canal de transmissão de WhatsApp. O link também está na descrição desse episódio para você receber no seu celular os descontos na hora que eles aparecem. A melhor vantagem para Black Week, né? Para Black Friday, para você conseguir os seus descontos da Inside Store. Aproveitem, gente. Link no descritivo desse episódio. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tang e eu estamos usando aqui as nossas Tech T-shirts. Gostamos demais dos produtos da Insider. É uma parceria que nos orgulha bastante. Aproveitem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ainda mais nesse momento de Black Friday. As condições são especialmente vantajosas. Perfeito. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.